Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e nós estamos na jornada Gênesis ao Apocalipse. Aqui nós lemos a Bíblia durante 15 minutos por dia. Junto comigo nessa jornada você completa a Bíblia em um ano. Então vamos lá? Já não esquece de deixar aqui seu like, curte aqui esse vídeo, se inscreva no meu canal. Todo dia tem conteúdo novo e 2 vezes por semana ministrações novas. Uma que é a Célula Rueda, você pode procurar aqui na descrição desse vídeo, deve ter a playlist. Você procura a Célula Rueda, que é a célula de discipulado da minha família. Eu compartilho aqui as palavras que a gente medita em casa pelas manhãs, 6h30 da manhã, há muitos e muitos anos. E toda quinta-feira, numa live abençoada que acontece pelo Instagram e depois aqui é publicada, chama Playlist Virtude. Aí você vai ter ministrações profundas que acontecem às quintas, às 5h52. É isso mesmo, quer se desafiar? Quinta-feira acorda cedo comigo e vem participar. Vamos lá então, né? Deuteronômio 7, começando hoje por este livro. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra de vocês, que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas e filhos para essa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que todos os povos que há na terra, sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou da mão da poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem aos seus mandamentos. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam e prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos, os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos e guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, do cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, da terra que prometeu dar a vocês conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que o odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, por isso seria uma armadilha para vocês, que fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas, lembre-se que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembre-se das grandes provas que vocês viram e com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido, com o que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. E assim o Senhor, seu Deus, fará com que todos os povos dos quais vocês estão com medo, além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam. Os que ficarem se esconderão de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, estará
no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-los todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. E entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome delas da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queime as imagens de escultura dos deuses desses povos, não cobicem a prata e o ouro que estão sobre as imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Deuteronômio 8. Tenham cuidado de cumprir com todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus pais. Lembre-se que todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar você, para pôr vocês à prova, para saber que está no seu coração, no coração de vocês, que guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele sustentou com maná o que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas de vocês que vocês usaram não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os fez entrar na terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de olivais, de azeite e de mel, terra em que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada, terras cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de cumprirem o seu gado e os seus rebanhos, multiplicarem o seu gado e seus rebanhos e aumentarem a prata e o seu ouro e ser abundante em tudo que vocês têm, e se eleve o coração de vocês e se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para que vocês bebessem, que no deserto nos sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer o bem. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder, meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se que o Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como nas nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 9. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até o céu, um povo grande e alto, filho dos anaquins, que vocês conhecem e de que vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir os filhos de Anak? Saibam, pois, hoje o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e subjugará diante de vocês. E assim vocês os expulsarão depressa e farão desaparecer como o Senhor prometeu a vocês. Quando o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe e esta terra aqui, tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante
diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, os expulsará diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se de que não se esqueçam de como o deserto, vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem ao lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança do Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água, e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra e as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se dessa depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado esse povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte, mais numerosa do que esta. Então me virei, desci do monte, e estavam em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as tábuas, as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. E depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo com o que era mal perante o Senhor, para provocar-lhe a ira. Porque eu estava com medo, por causa da ira e do furor que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão e ao mesmo tempo. E depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro de ouro que vocês tinham feito, queimei e esmaguei, moendo-o bem até que desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia para o monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor enviou a Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram, nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. E assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza e que tiraste do Egito com a mão poderosa. Lembre-se dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e tua herança, que tiraste com o teu grande poder, com o teu braço estendido. Deuteronômio 10. Naquele tempo o Senhor me disse: corte as 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas tábuas das pedras que estavam como as primeiras e que você quebrou, e depois você as colocará na arca. E assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, e como ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte no meio do fogo. E depois o Senhor entregou as 2 tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que havia feito, e ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jaacã e foram a Mosera, e ali morreu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudigodá, e também de Gudigodá foram para Jotibatá, terras de ribeiros de águas. Por este tempo
O Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e abençoar em seu nome até o dia de hoje. E por isso Levi não tem parte nem herança com os filhos, com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, mas uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha nesse caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E agora, Israel, é que o Senhor requer de vocês. Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem nos teus caminhos, amem e o sirvam, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus são do Senhor, e o Deus de vocês é a ele que pertence a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. E quando os pais de vocês desceram ao Egito, eles eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Ficamos por aqui até Deuteronômio 10. Amanhã tem mais. Não esquece de deixar aqui seu like, hein? Deus abençoe ricamente.